Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu converso aqui com o decano dos arquitetos aqui da nossa cidade de Manaus, do estado do Amazonas, o célebre Cláudio Brandão Nina. Cláudio Nina, meu querido, houve uma postagem nas minhas redes sociais, se marcaram, né, a respeito da casa onde funciona o consulado da Grécia. E as pessoas querendo saber, e alguns alunos teus falando de quem era o projeto, né? A casa em questão é a casa que em cima do viaduto que vem do Boulevard para Paraíba. Você consegue visualizar carros antigos, né? E essa casa é um ícone da arquitetura local, projetada pelo Cláudio Nina. E, atendendo a pedidos, vamos conhecer um pouco mais a respeito de toda a trajetória desse ícone da arquitetura local. Cláudio, como foi que surgiu? Tem um bocado de história, disso aí. Como é que surgiu a tua paixão pela arquitetura? Que era uma coisa muito rara, né? Eu não sei. Até hoje eu não sei como é que eu decidi, porque quando eu decidi fazer arquitetura, eu nunca tinha conhecido um arquiteto. Nunca tinha conhecido um arquiteto na minha vida. E eu demorei uns 20 anos para conhecer outro que não fosse o Cláudio. Entendeu? E aí? Então, mas por alguma... Eu sabia que eu queria alguma coisa na área da engenharia, da construção, tudo mais, mas eu não queria ser engenheiro. Eu sempre tive facilidade para criação, para desenho e tudo mais, sempre tive essa facilidade, sempre. Tio Mário falava que no colégio estadual, o melhor desenhista... Pois é, eu fazia... Antes de fazer a minha prova, eu fazia pelo menos umas 3 do pessoal que colava, para a turma que colava, não sei mais o que fazia. A gente fazia isso. Ele pode falar isso porque o crime já prescreveu, entendeu? Os professores não estão mais entre nós e muitos dos alunos também não, né? Mas eles sabiam também. Sabiam? Sabiam. Então eu tive que ir para o Rio. Bom, tiveste que ir para o Rio porque a arquitetura em Manaus era um curso que não existia, né? Não. Então tinha só o Rio. Então fui fazer para o Rio. Então comecei no Rio. Fazendo Belas Artes. Comecei em 75, mais ou menos, eu comecei a trabalhar junto com um grupo de amigos, que era um grupo eclético, era da minha escola, era da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tudo mais. Tinha um professor que... Então a gente começava a trabalhar. A gente tinha outros empregos, mas tinha o nosso escritório próprio. Né? Tu tinhas emprego naquela época? Tinha. Com aquele visual patropi? Pois é. Eu trabalhei no... Esse visual que ela está falando é porque, veja bem, o cabelo era no ombro, a calça desfiada, toda cheia de remendo. Pantalona. O tamanco, bolsa de couro pendurada, não sei mais o que. E uma camisa longa assim. E umas batas bordadas, não sei mais o que, mendiano. Pronto, o visual era esse. Escola de Belas Artes. Chiquérrimo, lindíssimo. Tinha que ser, então. Mas todo mundo era a nossa geração, todo mundo andava assim mesmo. Mas só que ele sempre foi muito mais estiloso. Eu me lembro que eu era muito pequena, sei lá, 3, 4 anos de idade, e assim, a gente via aqueles homens tentando ser clássicos e formais, e chegava o Cláudio, que era puro estilo, né? A verdade era essa, né? E assim, uma pessoa muito ligada ao belo, né? Ao estiloso e tudo mais, e assim, totalmente um reflexo daquela era, né? Olha, tu tinha chegado... Como eu sempre digo, né? Você deve viver a sua época, né? Então, na sua época de estudante, de ser mais o que, de informação, você viva a sua época, não queira uma de sério, de empresário, que vai passar informação falsa, você não é aquilo. A mesma coisa quando você envelhece, não querer mais ser garotão, tu vai ficar ridículo nessa história toda. Então, e a gente tem você exemplos aí, né? Viva a sua época. Então, no Rio de Janeiro, não tinha lugar melhor no Brasil para você viver essa questão de cultura, né? Os principais museus, as principais exposições do mundo rodavam por lá. Então a gente vivia o tanto quanto possível no Brasil o ápice da arte. Sem contar que tu tiveste um pit stop nos Estados Unidos logo depois de Woodstock, né?
Aí tu viaja assim, meio John Lennon, não, meio Beatles. Foi na época da... Foi 70, 71, mas 70, 71 que eu fiz intercâmbio, fiquei um ano lá. E eu cheguei, o Woodstock foi em 69. Então estava muito perto. Eu cheguei em 70, que foi quando o rock explodiu de ponta a ponta nos Estados Unidos, entendeu? E aí tu voltaste na vibe John Lennon, até te assemelhava então pronto, eu vim fisicamente com ele. Vim roqueiro de lá. Até hoje, continuo sendo roqueiro até hoje. A coisa é rock, entendeu? Hoje é dia de rock. Então, mas essa aí foi uma fase muito importante na minha trajetória, porque esse ano que eu passei nos Estados Unidos, eu pude conviver de fato com aquela questão da liberdade, entendeu? Do entender o que é um povo livre, entender um povo que é dono do seu nariz, entender o valor do trabalho realmente. Então, lembrando que nesse momento aqui, a gente vivia um período de exceção, né? E tu vieste com uma cabeça completamente moderna para a época, né? Nossas escolas, elas são contaminadas pelo vírus do esquerdismo há muito tempo. Hoje estão bem piores, mas já eram naquela época, né? Mas já naquela época, eu me lembro que eu li algumas coisas por volta aí de 75, aí fizeram a minha cabeça de olha, isso aqui é errado, a gente tem que andar pelo rumo do liberalismo, erro da livre iniciativa. Ou seja, tu já era liberalista nos anos 70. Cultivei isso de uma maneira assim tão evidente, que eu acabei brigando com a minha turma de formatura, que era todo mundo esquerdista, e tiraram meu nome do convite de formatura. O convite da minha turma não tem maneira de que eu não compartilhe disso aí, eu não estou de acordo, então você vai ser tirado. Tira, mas eu não vou, sabe mais o quê? Então não tem. Então, olha aí. A cabeça já era bem formada. É uma coisa que eu, com todos esses anos de convivência, desconhecia. Pois é. Então, olha aí. Estamos aqui um furo de reportagem. Mas, Cláudio, esse escritório que tu trabalhaste desde a época de estagiário, né? Não era estagiário, porque era o escritório nosso. Era era de alunos de arquitetura que estavam se preparando para ser arquiteto. O escritório era nosso. Mas tinha um professor que supervisionava. Tinha um professor que dava cobertura para nós, analisava o nosso trabalho e tal, e assinava pela gente, que a gente não podia assinar nada também. Outro crime prescrito, gente. O projeto da casa do teu pai é assinado por Murilo Gouveia. O projeto foi captado por mim, mas é assinado por ele. Esse foi o teu primeiro projeto aqui em Manaus, né? Não. O primeiro projeto foi a conclusão do Lorde. Ah, foi? Foi. O Lorde estava só na estrutura, eu fiz o projeto. Mas ainda aquele Lorde antigo? Ampliação do Lorde. Aquele Lorde antigo que tinha as colunas. Tu tinha o Lorde da esquina e depois ele ampliou para o lado. Aquela ampliação. Mas aquilo ali já foi do início dos anos 80, Cláudio. Não, os 80 a obra, mas o projeto é de 75. O 7513, se eu não me engano, é o número dele. Então foi de 75. E aí depois, então, vocês foram passar umas férias compridas lá no Rio. Como sempre, né? E aí, então, eu tive a oportunidade de ficar muito tempo conversar com o Roberto sobre a casa. A gente brigou muito, porque ele queria uma coisa, ele queria uma outra, porque a gente era radical, ele queria arco, eu não queria botar arco, eu queria fazer reto. A casa chegou a ter 20 e tantos arcos, depois reduziu para tantos. Hoje ela tem por volta de 12. A coisa que eu me lembro, mas que ficou mais marcada, é que a casa, ele não permitia que cortasse árvores. Então, a casa teve que ser construída em volta daquela árvore grande que tinha bem no Jardim Central. Porque a casa era grande, era uma casa já de 1.200 metros, num terreno de 4.000, entendeu? Então, um terreno com desníveis e tudo mais, já era desafio. Naquele então, principalmente para a gente que estava. Então, o empenho era muito grande, a gente queria realmente mostrar que sabia fazer fazer aquela coisa toda, então foi para cá. E aí, então, chegando aqui em Manaus, eu tocava a obra de lá do hotel, eu trabalhava na prefeitura do campus, da universidade, e abri o meu escritório, já na época, para começar a trabalhar. E aí começou a trabalhar para todas as construtoras, então, né? Tem um projeto que é praticamente icônico, né? Uma coisa que é o Pinóquio. O Pinóquio é a coisa mais linda. Tu deve ter estudado lá, né? É a coisa mais linda, o Pinóquio.
Eu não, mas o meu irmão estudou. Eu sou um pouquinho antes do Pinóquio. O Pinóquio, então. O Pinóquio, gente, eu pré-escolar, no Colégio Marta Falcão, que é um parque de diversões. A estrutura dele é de um parque de diversões. Ele, na verdade, é uma escola, mas é a escola mais acolhedora. Foi a primeira escola aqui que foi feita para criança. Então, ela tem desde o tipo de louça sanitária que foi comprada especialmente no tamanho de criança, não tinha aqui, deu um trabalho enorme para trazer, como todo o sistema de cores dela, de alturas, de coisas, tudo foi para motivação, para depois para fazer. E aquele parque de areia maravilhoso, com as casinhas. E tem mais, foi feita com pouco recurso, que o pessoal, Jura, Geraldo, não tinha esses grandes recursos, tanto é que uma coisa que ninguém nota. Quem não tinha grande recurso? Quem não tinha grande recurso? O Adelio, o Gerardo não tinha. Fala sério. Não, nessa época não tinha, não. Não. Eu não consigo imaginar. Tanto é que, olha, ele foi feito... Aí é que eu digo, né? Aí começa a entrar a questão da criatividade. Criatividade não é só inventar um negócio que pareça diferente. Criatividade é como você pegar o que tem e você dar uma boa solução para aquela coisa toda. Então, o Pinóquio, ninguém se apercebeu, mas ele praticamente já foi totalmente reconstruído durante esse tempo de operação. Sério? Porque na época a gente usou, a grande parte dos materiais que a gente usou eram materiais que não iam durar muito, mas já era para poder encaixar no preço. Mas manteve toda a então, estética. Com o tempo, ele cresceu, então a gente foi substituindo, né? Hoje é forro Paraline da Alcamba, naquela época era de ripinha de madeira pintada, os brinquedos eram de rolete, de aproveitamento da compensa, não sei mais o que e tudo mais. Então a gente dava tratos a bola para conseguir resolver. Então é uma obra que eu gosto muito. E eles também têm uma atenção toda especial com o Pinóquio para manter a integridade. Já ampliou, mas ele mantém a integridade da obra. Eu já intervi várias vezes lá. Eu acho que até hoje mesmo, passados 30 e poucos anos, ele ainda é o pré-escolar mais bonito. Continua atual. E mais... Continua atual. Olha, engraçado, essa coisa toda de... uma vez eu fiz também de escola, falando de escola, eu fiz uma atualização do Laviniense. Né? Aí fizemos a atualização do Laviniense, aqui tem lá hoje e tal. Aí um amigo meu, um garoto de 6 anos, qualquer coisa assim, o coleguinha dele saiu, foi para uma outra escola, aí se encontraram no aniversário e ele perguntou: escuta, como é que é essa nova escola? É legal lá? Ele disse: é legal lá. Pode ser legal, mas ela não é high-tech. Você conseguir chegar à linguagem do teu público, entendeu? Esse é o desafio da arquitetura. A arquitetura é você perguntar o que o cliente quer e você fazer o que ele precisa. Então, essa tradução, ela está no início do processo criativo. Então, quando o arquiteto ele é meio psicólogo, entendeu? Ele tem que fazer, ele trabalha com coisas que são imateriais, que são ideias, que são subjetivas e transforma em coisas objetivas, que são construções, né? Então, esse caminho que você tem que fazer, você tem que se valer de uma quantidade muito grande de informações diversas e juntar isso tudo, porque, no fundo, como Corbusier dizia, a arquitetura é o jogo dos volumes sob a luz solar. Que lindo! É o que você vê. Entendeu? Então você faz tudo isso, mas o que você vê são os volumes sob a luz solar. Depois você vai ver os predicados da obra e tal, mas que inicialmente o que você vê são os volumes sob a luz solar. Então você sair do imaginário para o concreto, essa que é a jornada do arquiteto, é essa que você precisa fazer. Eu vou pedir um minutinho comercial e a gente volta já já. Voltando aqui nessa conversa maravilhosa com Cláudio Mina sobre arquitetura, os seus primeiros trabalhos de arquitetura na cidade de Manaus. Cláudio, então vamos lá. O primeiro trabalho teu que ficou pronto, né, a primeira obra, foi a Casa dos Carros Antigos, né? Que foi um desafio por questão
de desnível do terreno, de volumes, do tamanho dela, do estilo que não era tão limpo e tão... Mas, de alguma maneira, aquela casa é icônica na cidade. A quem tu atribuis que ela, depois de tantos anos, ela ainda desperte tanta curiosidade e tantos comentários nas redes sociais a respeito de quem é a obra, de quem idealizou? Isso, aquilo ali tem muito da personalidade dos teus pais. Ah, é? Entendeu? Porque a solução não é minha. Entendeu? A solução é a minha organização do desejo deles. Entendeu? Por isso que foi muito discutida, porque dava aquele quebra-pau que quer fazer isso, quer fazer aquilo, até a gente poder se ajustar. É porque Cláudio, pelo menos, teu pai foi muito corajoso de me dar um projeto daquele tamanho com um cara que não estava nem formado ainda, não sei mais o quê. Então, foi muito corajoso, entendeu? Eu acho que não teve muita paciência, teve muita paciência, né? Na discussão dos detalhes. Foi muito tempo de discussão, idas, vai e voltas, tudo. Então, é uma coisa assim que ela passa muito da personalidade dos teus pais, aquilo ali. Ou seja, então uma coisa assim, teus pais têm uma tradição de solidez dentro da nossa sociedade, entendeu? E ela acontece isso, ela passa essa noção de uma casa sólida, é uma coisa que foi feita para durar. Vocês têm famílias aí, a família de vocês na casa já de mais de 100 anos de tradição, e ela vai durar mais 100. Mas ela tem um toque meio atemporal colocado por ti, né? Exato, sim, mas aí a minha tarefa é essa, eu tinha que traduzir, e também traduzir aquilo que eu estava esperando. Mas a questão de uma pessoa, de um arquiteto como você, colocar a casa num terreno imenso daquele, colocar a casa numa posição em que ela seja vista por todo mundo que passa, é também uma questão do que você acabou de falar, né? Do volume. Se bem que não é também porque ela não tinha aquele acesso em volta, né? Aquilo ali ela era uma casa, como vocês sempre foram muito discretos, era uma casa para vocês, não era casa nem para ficar mostrando, porque você não tinha muito que ver. Ela era lá para dentro, o acesso principal era a Rua Belém. Né? E ela era toda para dentro. Depois a gente arrumaram a parte de baixo, a gente fez o acesso para a rua de baixo e no final fizeram um viaduto. Aí a casa apareceu. Mas ela viveu muitos anos sem ninguém saber que ela estava ali. Porque os ela muros foi eram feito altíssimos. Tudo isso, mas para a família. Então ela é uma casa feita para a família. Aí essa coisa depois então extrapolou. Quando ela foi exibida, eu falei, mas tem casa desse tipo? Tem sim. Das escolas, o Pinóquio foi o primeiro, né? Foi. O high-tech é o Laviniense. É o Laviniense. Alguma outra escola que também tenha te marcado? O Conexus. O Conexus. O Conexus também. Quando ela saiu da Bebê Bumbum para o Conexus já é meu projeto. O Conexus é uma escola que é impressionante. Ela reflete muito do... Ela é uma escola que não parece uma escola brasileira, né? É aquela história, ela reflete muito a personalidade da Nick. Ela parece como se você estivesse entrando numa escola americana. Você precisa fazer a escola, você tem que juntar isso aí. Depois eu trabalhei muito tempo com a Uninorte também. Quando eu fui trabalhar com o Valderi, eu fui para lá para fazer a escola de arquitetura. E dirigi a escola de arquitetura deles lá. Quando eu entrei, nós éramos, se não me engano, 1.600 alunos. Eram 1.600 alunos. Quando eu saí, tinha 23 mil. Entendeu? Ou seja, é por isso que que tantas mensagens e tantos pedidos dos teus ex-alunos para te entrevistar. Então, aí aquilo ali foram muitas mãos, né? Muitas mãos. Eu coordenava, eu levei gente para lá. O Mário Toledo,
que é meu sócio hoje, trabalhou muito nos prédios. Mário Toledo também então, esses dos trabalhos, mais antigos, eles vão te obrigando ao amadurecimento, né? Você tem que dar soluções racionais que funcionem e tudo mais. Então, é preciso é um exercício muito grande que você tem que fazer. Então, é outro trabalho que eu gosto também, trabalho de crescimento da Uninorte. Eu participei, como digo, eu entrei com 1.600 alunos e com 6 anos depois tinha 23 mil. Então foi uma coisa assim vertiginosa e você tem que acompanhar realmente aquilo. Mas tem muito projeto que eu gosto de fazer. Muito, outra coisa histórica os também, projetos do SESC, do SENAC, das escolas, dos centros de formação profissional, entendeu? Parintins, Tefé, Manacapuru, Itacoatiara, não sei mais o quê. Aí tem projeto de tudo, tem projeto novo, tem restauração, tem reforma de coisas antigas. Tem um projeto que eu gosto muito do Ler Amazônia, de Manacapuru, entendeu? Uhum. O de Parintins, o Centro de Formação mais completo é o de Parintins. Porque, aí a gente começa a fazer também o seguinte, às vezes, mas tu bota uma arquitetura dessa lá, meu amigo, o que o pessoal vê aqui? Ele vê só aquela mesma coisa, aquela casinha, então você tem que mostrar para ele que existem outras coisas também. Então, ela tem esse aspecto didático, de você, quando levar a instituição, ela está contribuindo para a formação cultural, através até do seu prédio. Abrir a mente do aluno. E outra coisa, não é porque ele está numa cidade de interior que ele vai perder a qualidade. Lógico. Né? Agora, Cláudio, uma outra coisa que também faz parte da história da cidade, da tua história e da história da cidade, foi a verticalização da cidade, né? Durante muito tempo, Manaus era formado basicamente de casas, e quando a cidade começou a verticalizar, tu chegaste a ser autor da maior parte desses prédios dessa primeira não do sei projeto. Se a maior parte, mas da primeira leva a gente trabalhou muito. Eu trabalhei muito com a Encol. Eu devo ter feito aí quase 15 projetos de prédio para a Encol. Aí depois uma PW também, todos que ela fez. Então você com a PW, Blocos, Vaneng, Europa, alguma coisa para Engeco, Cristal, entendeu? Então, quando você soma, tem aí uma quantidade grande de prédios e tudo mais. Mas tem algumas coisas que eu gosto de lembrar que também, que é a questão dos condomínios fechados. Né? Que Manaus, ela tem um marco de condomínio fechado. É antes do Efigênio Salles e depois do Efigênio Salles. Entendeu? E quem foi que fez o projeto do Efigênio Salles? É uma coisa depois da outra. Quem foi que fez o projeto do Efigênio Salles? Cláudio Nina. Então, isso aí são coisas, acho que são contribuições que a gente dá para a cidade. Né? São contribuições que você, por exemplo, uma contribuição grande que vai ficar marcada, Ponta Negra. Ponta Negra é outra contribuição. Né? Amazonino, quando contratou a gente, disse, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, não sei nem o que eu quero. Mas só quero que vocês me façam um projeto que bote a Ponta Negra no lugar que ela merece na cidade. Pronto. E aí vão trabalhar para lá. Esse eu fiz em parceria com o 8, entendeu? Fizemos a Ponta Negra. Por conta disso aqui, a gente já fez o Parque do Rio Branco, em Boa Vista, né? E estamos fazendo agora também um trabalho dentro de Macapá. Já tem um projeto para a Orla de Macapá e tem um projeto para o Parque do Meio do Mundo, entendeu? Então, a gente está saindo um pouco já da arquitetura para o urbanismo, indo para lá, que é o objetivo de todo arquiteto, um dia trabalhar com urbanismo. O sonho de todo arquiteto é fazer a paisagem né, da cidade onde ele vive, onde ele mais bela. É uma pena que ele não possa influir mais, sabe? É meio difícil a gente trabalhar com essa coisa de governo, mas a gente gostaria sempre de influir mais. A gente tem muita coisa para fazer. Cláudio, com relação ao IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, ele é uma entidade de arquitetos, né, que analisam o que pode ser modificado ou construído na paisagem sem alterar a história. Eu te pergunto, de que maneira
arquitetos que não estão à frente do IPHAN poderiam se unir ou se manifestar para preservar as características originais da nossa cidade? Esse é um negócio muito delicado, que não é só uma entidade de arquitetos, é de arquitetos, sociólogos, antropólogos, mas que todo mundo que lida com a questão da cultura como um todo, do nosso patrimônio cultural, né? Só que existem alguns exageros isso aí. A gente tem que entender também que as cidades evoluem. A gente não pode congelar também a coisa. As cidades evoluem. Já na Europa, nos Estados Unidos, ele tem uma postura que eles chamam de Old Buildings, New Uses, né? Porque os prédios são feitos para ser usados. Muitos usos desaparecem. Você não faz mais daquele uso, então você precisa adaptar esses usos desse prédio. E aí, às vezes, que rola o conflito. Quando você entra no restauro, o restauro é colocar na condição original. Quando você faz um projeto de regeneração, normalmente você faz um projeto e adapta, mantendo as características de imóvel, mas adaptada a novos usos. Então você tem que fazer algumas alterações. Pois é, mas aí E a discussão entra aí. Qual o limite de cada uma dessas coisas, que às vezes a gente tem que se atrita um bocado para conseguir chegar a soluções. Mas eu acho que você, como amazonense, como tendo vivido aqui, conhecido a cidade com essas características originais e vendo hoje como se encontra o nosso centro da cidade, os nossos prédios históricos, eu acho que você... Eu tenho uma resposta muito direta para isso aí, tá? Minha resposta disso aí chama-se o prédio da C&A. Aquele prédio não existia. Aquilo ali existiam 3 prédios ali. Existia o Barateiro Móveis, existia a sapataria do Getúlio, e tinha um prédio pela 7 de setembro que era do Belmirim, que já tinha sido demolido, né? O prédio do Barateiro era um 4 pavimentos, do prédio do Getúlio era um prédio de 2 pavimentos e tinha um terreno vazio. Eu precisava criar um prédio de 4 pavimentos de altura, com 4.000 metros quadrados de área de vendas, né? Mas que ele se encaixasse no panorama da cidade. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu rebati a fachada original do Barateiro para criar a fachada para Eduardo Ribeiro. Uhum. E pro lado da matriz, como não tinha nada, eu fiz aquela fachada de vidro refletor para ela refletir o jardim da matriz. Não sei mais o quê. E deu muito certo. Deu muito certo, aquilo foi aprovado, foi executado. E eu tenho orgulho de dizer que a C&A reputa aquele prédio uma das lojas mais bonitas que ela tem no mundo. E tem, ela coloca isso. Então, eu acho que as soluções são essas. Eu tenho Old Building New Uses. Eu tenho orgulho de dizer que aquela é uma obra nova que reflete totalmente as características da nossa cidade. Por isso que eu estou dizendo que é possível fazer. Pois é. E com isso eu concluo esse programa com o arquiteto Cláudio Mina, agradecendo a presença dele, que é um ícone na arquitetura local, e agradecendo a audiência de vocês. Sigam-nos nas redes sociais, @Tricetados, no YouTube, Programa Tricetados.